Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cláudio Teixeira e hoje eu vim aqui para a aula número 1 sobre funções. Então a aula hoje é bem básica, é o início de funções, então se você não sabe nada de funções, você está no lugar certo. Vou começar do zero, vou começar com a ideia de função, o que é, falar sobre lei de formação e de funções em forma de diagramas. Então, para você não perder as próximas aulas, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e dá aquela força aí pra gente, ok? Então, bora pra aula! Já aqui na aula, pessoal, já deixa o seu like para você não esquecer e vamos lá. Bem, função, pessoal, função nada mais é do que relação, tá? A função é responsável por relacionar dois conjuntos de elementos. Então, se você tem dois conjuntos, a função vai ser a responsável por relacionar cada elemento de um conjunto com um elemento do outro conjunto. Então, de forma visual, se eu tenho aqui dois conjuntos, tem um elemento ali do primeiro, a função vai fazer o quê? Vai pegar esse elemento e aí, por meio de uma lei, que a gente chama de lei de formação, ela vai retornar o valor de um outro elemento no outro conjunto, ok? E isso vale para todos os elementos do primeiro conjunto ali. Então, se eu tenho um elemento, a função vai pegar o valor dele, vai aplicar a lei de formação e vai jogar ela lá no outro conjunto, com todos os elementos que aquele primeiro conjunto tiver, tá certo? Vamos ver um exemplo para a gente ver como é que funciona essa lei de formação aí. Peguei um exemplo aqui do litro da gasolina, por exemplo. Então eu estou chutando o valor aí de R$ 4,90 por litro de gasolina e vamos montar uma tabela, certo? Então nessa tabela eu vou querer ali a quantidade de gasolina em litros e o valor que eu vou pagar quando eu for abastecer nesse posto. Então, se eu abasteço 1 litro de gasolina, eu vou pagar ali R$ 4,90, que é o valor de 1 litro, certo? Então, ao total, eu estou pagando R$ 4,90. Agora, se eu abasteço 2 litros de gasolina, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor de 1 litro de gasolina e vou multiplicar por 2. E aí, ao total que eu tenho que pagar nesse posto, seria de R$ 9,80. Agora, se eu abasteço 3 litros de gasolina, o pensamento é o mesmo. Eu vou pegar esse R$ 4,90, vou multiplicar por 3 e vai dar R$ 14,70. Esse exemplo é um exemplo simples, que eu poderia chegar ao total ali que eu vou pagar no posto direto, né, sem precisar dessa coluna do meio, mas essa coluna do meio vai me orientar a eu chegar à minha lei de formação, caso você não tenha visto de cara. Vamos ver como que ela vai me ajudar. Então eu fiz a tabela aí com 1 litro de gasolina, 2 e 3. Se eu tivesse mais, né? Tivesse 4, tivesse 5, 6, 7, 8, até um número X litros de gasolina. Vamos generalizar, ok? Então eu vou fazer o mesmo pensamento agora. Quanto será que eu vou pagar se eu abastecer X litros de gasolina no meu carro? Então eu tenho que pensar que número que eu vou botar ali. Essa segunda coluna, ela me ajuda porque esses números que estão aparecendo ali, eles estão aparecendo em um determinado padrão. Se você olhar em todas as linhas dessa segunda coluna, o 4,90 apareceu. Vezes 4,90 sempre apareceu. Se você olhar, ó, vezes 4,90, vezes 4,90, vezes 4,90. Então, se apareceu nas 3 linhas, também vai aparecer na última. É claro que ali na primeira a multiplicação não está visível, mas a gente sabe que ali, de uma forma geral, a gente fez ali 1 vezes 4,90. E agora ali, se você reparar, no início apareceu 1, 2 e 3. Quando você olha esse primeiro 1, é a mesma quantidade de litros de gasolina. Quando você olha esse 2, é a mesma quantidade de gasolina. Quando você olha o 3, é a mesma quantidade de gasolina. Então o número que vai entrar ali na forma geral é o X, que é a mesma quantidade de litros de gasolina. Então, essa parte que a gente encontrou aí, a gente chama de lei de formação. É claro que a gente escreve um pouco mais bonito, então você já deve ter visto em alguns lugares a gente escrever desse jeito, y igual a x vezes 4,90,
que seria ali a lei de formação bem escrita. Por quê? Porque ali eu estou vendo que eu tenho o Y e o X. O X está representando a quantidade de gasolina que eu vou abastecer o meu carro e o Y é o total de dinheiro que eu estou pagando ao posto. Se eu quiser escrever mais bonito, e normalmente o que a gente sempre faz é botar a letra atrás do número, né? Então, de uma forma correta, né, visualmente, a gente escreve Y igual a 4,90 vezes X. E ali, se você quisesse botar somente o 4,9, também não tem problema, dá no mesmo. E se eu quisesse saber agora quanto que eu vou pagar se eu abastecer 15 litros de gasolina, é só eu trocar aquele X por 15 e fazer a conta. Esse foi um exemplo mais tranquilo para achar a lei de formação. Vamos em um exemplo um pouquinho mais complicado, mas não tão difícil. Vamos lá. Então eu separei esse exercício aqui. Uma pizzaria está com a seguinte propaganda: rodízio de pizza por R$30. Bebidas não incluídas, R$ 2,50 cada. Então cada bebida está saindo a R$ 2,50 e quando você entra, você já paga R$30 do rodízio, podendo comer o quanto você quiser. Rodízio de pizza, quem é que não gosta, né? Vou fazer o mesmo esquema. Eu vou montar uma tabela com todos os dados que eu vou precisar para achar essa minha lei de formação. Então eu vou ter aí a quantidade de refrigerante que eu vou beber, porque o valor que eu vou pagar no final vai depender de quantos refrigerantes eu beber, certo? E o total de dinheiro que eu vou ter que pagar à pizzaria. Bem, vamos lá. Então, se eu beber um refrigerante, eu comecei com um, né? Porque a gente sempre bebe alguma coisa quando a gente vai a uma pizzaria. Mas se você botar 0, né, você vai pagar somente o 30, ok? Mas eu vou começar aqui com 1. Então, se eu beber um refrigerante, eu vou ter que pagar os R$30 do rodízio, né? Já que eu entrei, eu vou pagar. Eu vou comer alguma coisa, vou comer pizza ali. E vou pagar mais um refrigerante que custa R$ 2,50. Então, eu vou pagar R$30 do rodízio mais 1 vezes R$ 2,50, que é a quantidade de um refrigerante. Então, ali, se eu fosse embora bebendo um refrigerante, eu ia pagar o total R$ 32,50. Voltando a relembrar, é claro que aquela minha segunda coluna ali, ela não é obrigatória, né? Eu posso simplesmente botar direto o R$ 32,50, que é o total a pagar. Mas essa segunda coluna, ela vai me ajudar bastante na hora de eu encontrar a lei de formação. Se eu beber 2 refrigerantes, eu vou pagar os R$30 do rodízio, mais 2 vezes o valor de cada refrigerante, que é 2 vezes R$ 2,50. Então ali ao total, vou pagar 2 vezes R$ 2,50, vai dar R$ 5,00. Então ao total ali eu teria que pagar 35. Do mesmo jeito, se eu bebesse 3 refrigerantes, eu vou pagar aí 30 mais 3 vezes R$ 2,50, que daria aí o total de R$ 37,50. Agora a gente vai generalizar. Então se eu bebesse X refrigerante, quanto será que eu vou pagar aí? Então eu vou olhar agora todas as minhas linhas ali da minha segunda coluna e vou ver qual é o padrão que está seguindo. O que repete sempre e o que não repete. Então se você olhar ali, o que está repetindo sempre é o 30, o mais e o vezes 2,50. Se essa parte não mudou nessas 3 primeiras linhas, então provavelmente elas não vão mudar nas outras, ok? Agora o que está mudando ali, o 1, 2 e 3, você repara que está acontecendo a mesma coisa do exercício anterior. Quando era o 1, era referente a um refrigerante. Quando era o 2, referente aos 2 refrigerantes. Quando era o 3, referente aos 3 refrigerantes. Como agora eu tenho X refrigerantes, então ali vai ficar o X, certo? Então essa é a minha lei de formação, que eu posso escrever mais bonito aí, né? Sendo Y igual a 30 mais X vezes 2,50, sendo que o X está representando a quantidade de refrigerantes e o Y está representando o total a pagar. Então essa lei de formação, ela está relacionando, lembra? A quantidade de refrigerantes, que é um conjunto, 1, 2, 3, 4, 5, por assim vai, com o total que eu tenho que pagar, que ali é em dinheiro, né? Vai depender, R$ 32,50, 35, 37,50, 40 e assim vai. E aí eu também posso escrever essa lei de formação mais bonita, né? Com mais rigor, que normalmente em matemática a gente bota a letra sempre depois do número. Então vai ficar ali y igual a 30 mais 2,50 ou 2,5, tanto faz, é a mesma coisa, vezes x.
Então essa aí é a minha lei de formação, ok? Esse exercício eu gostaria de explorar ele um pouco mais. Então, olhando esse exercício, eu vou repetir aqui o exercício e deixar a lei de formação e vou fazer mais uma pergunta. Se ao final do rodízio pagarei os refrigerantes dos meus amigos e o meu, totalizando 7 refrigerantes, quanto pagarei a pizzaria? Só para relembrar, ali na minha lei de formação, o X está representando a quantidade de refrigerantes e o Y está representando o valor total a ser pago no final do rodízio. E ali, essa minha última pergunta, o que eu tenho? Eu tenho o valor de 7, que está representando ali o X, certo? Está representando a letra X, que é a quantidade de refrigerante. E ele quer saber quanto vou pagar para a pizzaria. Ou seja, ele quer saber a incógnita Y. Então agora eu vou pegar essa minha lei de formação, que está relacionando quantidade de refrigerante com o valor total a pagar, vou substituir o que ele deu e descobrir o que ele está perguntando. Então ele deu o valor de X. Então nessa lei de formação, eu vou trocar o X e encontrar o Y. Então vai ficar Y igual a 30 mais 2,50. Não era vezes X, agora eu troco, vai ficar vezes 7. E faço a conta e vejo quanto dá. Então vai ficar Y igual a 30 mais 2,50 vezes 7 vai dar 17,50. E 30 mais 17,50 deu aí 47,50. Então 47,50 é o valor que eu vou ter que pagar a pizzaria ao final do rodízio. Ok? Então eu tenho mais uma pergunta, vamos explorar um pouco mais esse exercício aí. Aí eu faço a seguinte pergunta. Na fila do pagamento, quando eu fui pagar, o rapaz antes de mim pagou R$ 42,50. Quantos refrigerantes ele bebeu? Repara que aqui agora ele fez uma pergunta ao contrário, fez diferente. Agora ele deu o valor do pagamento e ele quer saber o X, quer saber o número de refrigerantes. Então ele quer saber o X, que ele não sabe, mas ele sabe o valor do Y, que é R$ 42,50. Então eu vou usar agora a mesma lei de formação, porque essa lei de formação não muda nesse exemplo, lógico que esse exemplo é o que está relacionando número de refrigerante com o valor total a pagar, então ela não vai mudar. E substituo esses valores, só que agora eu vou substituir o Y. Então no lugar do Y eu vou botar 42,50 igual a 30 mais 2,50 vezes X. Passo o 30 para o outro lado, 42,50 menos 30 vai dar 12,50. 2,50 vem dividindo, e aí o X, essa divisão vai dar 5. Então X igual a 5. Então o rapaz ali antes de mim bebeu 5 refrigerantes, totalizando ali 42,50. Ok? Então, em questão de lei de formação, é basicamente isso. A gente monta uma tabela para poder ajudar a gente a pensar, a descobrir a lei de formação. E aí depois, se tiver alguma pergunta ou outra, a gente usa essa lei de formação para poder descobrir os valores que ele pediu, certo? Vou falar um pouco agora de função por diagrama. Vou copiar aqui os dados desse último problema, certo? Então eu copiei aqui a lei de formação, a quantidade de refrigerante e o valor total a pagar, que foi o que a gente viu agora nesse exercício. Então se eu quisesse montar um diagrama, o que são diagramas? Se você lembrar lá do primeiro slide, diagramas são aquelas figuras. Lembra que eu falei lá no início que função é relação? Relação entre dois conjuntos? Aqui eu tenho dois conjuntos, que é o conjunto de quantidade de refrigerante, que aí naquele caso eu só usei 1, 2 e 3 como exemplo. E tem o outro conjunto, que é o conjunto ali dos reais, do total a pagar, que nesse caso eu tenho como exemplo o 32,5, que é o 32,50, o 37,50 e o 35. Botei fora da ordem de propósito, tá? Só para a gente ver o que acontece. E o que fez essa lei de formação ali? O Y igual a 30 mais 2,50 vezes X. Ele fez a relação entre esses dois conjuntos. O que ele pegou? Ele pegou a quantidade de um refrigerante, colocou ali dentro da lei de formação, a lei de formação calculou e vai te dar o valor ali de 32,50. Então a função está relacionando esses dois elementos, o 1, que é no conjunto da quantidade de refrigerante, com o 32,5, que é do conjunto de total a pagar ali. E ele fez exatamente a mesma coisa com os outros dois. O 2 ele ligou com o 35,
e o 3 ele relacionou com o 37,5. Pode ficar cruzado assim sem problema. Então representar função em forma de diagrama é fazer esse tipo de desenho e fazer as ligações. E esses diagramas eles podem ser um monte de ligações possíveis. Então eu posso ligar, por exemplo, esses dois, posso ligar esses dois, esses dois, esses dois. Então você pode fazer qualquer ligação possível aí. Você só tem que tomar cuidado que não são todos os diagramas que representam funções, tá? Então isso que eu vou falar aqui agora, que é a parte que eu separei para falar aí das regras para diagramas representarem função. Vou pegar aqui um exemplo. Se eu pegar esses dois diagramas aí, eu pintei com cores diferentes para ficar mais fácil, porque eu ainda não dei nomes a esses conjuntos que eu vou dar na próxima aula. O que você tem que ter em mente aqui? Que diagramas desse jeito sempre vão representar funções, sempre, exceto em dois casos. Então sempre vai ser função, exceto em dois casos. Então quando esses dois casos acontecerem, o desenho ali dos diagramas não vão ser função, ok? E quais vão ser essas duas exceções? Bem, a primeira é quando algum elemento do conjunto de onde as flechas saem, que eu pintei de verde ali, que é o conjunto A, liga a dois elementos do conjunto de onde as flechas chegam, que eu pintei ali de azul. Se você reparar, esse elemento aqui, ele está ligado a dois do conjunto azul. Então estão saindo aí duas setas do mesmo elemento de onde as flechas saem. Então não pode. Então esse desenho aí a gente diz que não representa uma função, certo? Então esse é o primeiro caso em que pode acontecer para os desenhos não representarem função. Vamos olhar o segundo caso agora, quando eu tenho algo desse tipo e aí sobra algum elemento do conjunto de onde as flechas saem, que é o verde, sem ligar a ninguém. Então se você está vendo ali, aquele segundo elemento, ele não está ligando com ninguém do conjunto B, não sai ninguém dele, certo? Então essa aí também é uma exceção, então esse tipo de desenho não está representando uma função, ok? Então eu vou deixar agora aqui os dois, ó, como aí um resuminho de esses dois aí são os únicos exemplos em que esses diagramas aí não vão representar a função. Quaisquer outros tipos de desenhos aí de diagramas, por mais estranhos que sejam, eles vão ser função desde que esses dois tópicos não apareçam. Apareceu o 1 ou o 2 ou os dois, o diagrama ali não é função. Vou mostrar um exemplo aqui que pode parecer que não seja função, mas é função. Então esse desenho aí você pode achar que não é função, por quê? Porque está sobrando aquele elemento ali, mas não tem problema, tá? Esse desenho aí representa uma função sim. Não pode sobrar é quando eu estiver no A, que é de onde as flechas saem, certo? Sobrou onde as flechas chegam, problema nenhum, é função. Um outro exemplo que pode causar aí estranheza é esse daí. Se você reparar, esses dois pontos eles estão ligando a somente um do lado B. E isso pode, professor? Pode. Então se eu tenho algum elemento ali do B que chegam duas flechas nele, não tem problema algum. Então esse desenho aqui representa uma função. O que não pode, relembrando, é algum elemento do A e saírem duas flechas dele. Isso aí não pode, certo? Então eu vou voltar aqui com o resuminho. Esses são os únicos desenhos em que não representam função. Quando tem algum elemento do A que saem duas flechas, ou quando tem algum elemento do A que sobra um elemento sem sair nenhuma flecha. Todas as outras opções são função. Então essa aula fica por aqui. A próxima aula a gente vai falar sobre domínio, contradomínio, imagem e notação de função. Espero que eu tenha ajudado vocês. Compartilhe com aquele amigo que está desesperado em matemática. E até a próxima, pessoal. Fui!